prefere a morte do que deixar suas mãos sujas me tocarem. O CEO milionário disse isso para a faxineira enquanto se sentia mal. Ele não fazia ideia de que estava recusando a ajuda da pessoa mais importante naquele momento. Eu disse sem exceções. As palavras explodiram pela sala de conferências com paredes de vidro como estilhaços. O CEO Richard Sterling bateu sua caneta de platina na mesa de mogno, seu terno de $3.000 se esticando contra sua fúria. Do outro lado dele, 3 investidores japoneses em ternos carvão, perfeitamente passados, trocaram olhares sutis, do tipo que marcava a diferença entre um negócio de $50 milhões e humilhação corporativa. Marina Chen empurrou seu carrinho de limpeza um pouco mais rápido pela sala de conferências, as rodas rangendo contra o piso de mármore. Através das janelas do chão ao teto, ela podia ver o rosto de Sterling ficando carmesim enquanto ele apontava o dedo para a proposta de investimento. Senhor Sterling, disse Hiroshi Tanaka, o investidor principal. Sua voz calma, mas com fio de aço. Revisamos extensivamente as políticas de sua empresa. Sua abordagem nas relações com funcionários nos preocupa. A risada de Sterling foi aguda e amarga. Relações com funcionários? Eu dirijo um império tecnológico avaliado em $200 milhões. Não construí isso mimando pessoas que não conseguem lidar com pressão. Marina parou, fingindo limpar a moldura da janela. Ela tinha ouvido esse discurso antes. Sterling acreditava que o dinheiro lhe dava o direito de tratar pessoas como objetos descartáveis. Ela o tinha visto humilhar assistentes, demitir engenheiros por erros menores e fazer guardas de segurança chorarem com seus comentários cortantes. Sua taxa de rotatividade é 340% acima da média da indústria, continuou outro investidor, consultando seu tablet. E há 17 processos pendentes de ex-funcionários. Processos? Sterling zombou, afrouxando sua gravata de seda. Ex-funcionários descontentes, tentando enriquecer rapidamente. É isso que acontece quando você mantém padrões em um mundo cheio de mediocridade. Marina apertou o pano de limpeza com mais força. Se ao menos eles soubessem que a mulher limpando suas janelas tinha 2 doutorados e uma vez havia operado a filha de um bilionário em Singapura. Se ao menos soubessem que a doutora Marina Chen havia sido a chefe de neurocirurgia mais jovem da história de seu país, antes que um escândalo de pesquisa fabricado destruísse tudo o que ela havia construído. Mas isso foi há 18 meses. Agora, ela era apenas mais uma pessoa invisível em um uniforme cinza, ganhando salário mínimo para sobreviver, enquanto lutava para limpar seu nome. Sterling se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Olhem, senhores, entendo suas preocupações, mas... As palavras morreram em sua garganta. Seu rosto ficou branco como fantasma, e sua mão voou para sua têmpora. O sorriso confiante desapareceu, substituído por terror puro. O que está acontecendo comigo? Ele sussurrou, balançando sob seus pés. O treinamento médico de Marina entrou em ação instantaneamente. Ela reconheceu os sinais imediatamente. O início súbito, a localização específica da dor, a forma como suas pupilas dilataram. Mas ela permaneceu congelada junto à janela, o pano de limpeza ainda em sua mão. Os joelhos de Sterling se dobraram. Os investidores pularam para trás quando ele desabou sobre a mesa de conferência, enviando papéis voando. Sua respiração ficou rápida e superficial, sua pele úmida com suor repentino. Liguem para o 911, gritou Tanaka, pegando seu telefone. Senhor, você pode me ouvir? Outro investidor tentou ajudar Sterling a se sentar, mas seu corpo estava ficando rígido de dor. Marina observou através do vidro enquanto o caos explodia. Funcionários se reuniram do lado de fora da sala de conferências, pressionando contra as janelas, como espectadores em um acidente. Alguns gravaram vídeos em seus telefones. Outros sussurraram animadamente sobre o karma finalmente alcançando seu chefe tirano. Dentro da sala,
A condição de Sterling se deteriorou rapidamente. Sua fala ficou arrastada, seu controle motor falhando. Pressão arterial disparando. Pressão intracraniana aumentando para níveis perigosos. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Ruptura de aneurisma cerebral. Devastador. Geralmente fatal. E em um caso tão grave, ele tinha talvez 4 minutos antes que ocorresse dano cerebral irreversível. A ambulância levaria pelo menos 12 minutos para chegar no trânsito do centro. As mãos de Marina tremeram enquanto ela agarrava a maçaneta da porta. Cada fibra de seu ser gritava para ela ajudar. Ela havia feito um juramento uma vez: preservar a vida independentemente de sentimentos pessoais. Mas Sterling havia passado meses tornando sua vida miserável. Apenas na semana passada ele a havia repreendido publicamente por contaminar seu escritório ao usar a solução de limpeza errada. Através do vidro, ela podia vê-lo convulsionando agora, seu relógio caro capturando a luz enquanto sua mão se contraía incontrolavelmente. Os investidores recuaram ainda mais, impotentes e aterrorizados. A ambulância está vindo! Alguém gritou do lado de fora. Aguente firme, senhor. Sterling, mas Marina sabia a verdade que ninguém mais naquela sala entendia. Richard Sterling iria morrer, a menos que alguém com conhecimento muito específico interviesse nos próximos 3 minutos. Ela pensou em sua mãe, que havia limpado escritórios por 30 anos e nunca foi tratada com dignidade uma única vez. Pensou em seus empréstimos estudantis, ainda a esmagando, apesar de não ter carreira para pagá-los. Pensou nas noites sem dormir, escrevendo apelos para conselhos médicos que nem sequer leriam suas evidências de inocência. Acima de tudo, ela pensou no juramento de Hipócrates que havia feito 15 anos atrás. Primeiro, não causar dano. O corpo de Sterling ficou completamente rígido. Sua respiração parou por 3 segundos aterrorizantes. Depois, retomou em suspiros desesperados e irregulares. Marina tomou sua decisão. Ela irrompeu pela porta da sala de conferências, suprimentos de limpeza se espalhando, enquanto ela corria em direção ao CEO moribundo. Preciso que todos se afastem, ela comandou. Sua voz carregando uma autoridade que fez executivos experientes obedecerem instantaneamente. Os olhos de Sterling se abriram, desfocados e em pânico. Quando ele viu Marina ajoelhada ao seu lado, seu rosto se contorceu de raiva, mesmo através da agonia. Fique longe de mim, ele ofegou. Cada palavra um esforço monumental. Você é apenas. Senhor, Sterling, Marina disse calmamente, suas mãos já verificando seu pulso e examinando suas pupilas com precisão praticada. Você está tendo uma hemorragia cerebral massiva. Sem intervenção imediata, você estará morto em 3 minutos. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração laboriosa de Sterling e o som distante do tráfego lá embaixo. Senhor, ela continuou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Posso salvar sua vida aqui mesmo, agora mesmo. Mas preciso da sua permissão. E preciso imediatamente. Os olhos de Sterling se estreitaram com a pouca consciência que lhe restava. Mesmo morrendo, mesmo indefeso, sua arrogância queimava brilhante. Você? Ele sibilou, sua voz pingando desprezo. Uma faxineira? Você limpa banheiros para viver. Os investidores assistiram em silêncio atônito, enquanto esta cena impossível se desenrolava. Seu potencial parceiro de negócios literalmente morrendo em vez de aceitar a ajuda de alguém que ele considerava inferior. Sterling, disse Marina, seu treinamento médico lutando com 18 meses de humilhação acumulada. Seu cérebro está sangrando. Cada segundo que desperdiçamos conversando, mais tecido neural morre. Por favor, deixe-me ajudá-lo. A resposta de Sterling saiu como um sussurro estrangulado, mas foi clara o suficiente para todos ouvirem. Prefiro morrer do que deixar suas mãos sujas me tocarem.
Os investidores japoneses olharam horrorizados. Um deles pegou seu telefone e começou a digitar freneticamente algo. Marina ficou ajoelhada ali, observando o homem mais poderoso que ela já havia encontrado escolher o orgulho sobre a sobrevivência. Ela poderia salvá-lo. Ela sabia exatamente o que fazer. Mas ele estava literalmente preferindo a morte a aceitar a ajuda de alguém vestindo um uniforme de limpeza. 2 minutos, ela disse calmamente, mais para si mesma do que para ele. Foi quando Tanaka olhou para cima de seu telefone, seu rosto pálido de choque. Espere, ele disse lentamente, seu inglês acentuado, cuidadoso e preciso. Marina Shen, doutora Marina Shen, você era chefe de neurocirurgia no Hospital Geral Metropolitano. Você desapareceu após aquele escândalo de pesquisa. A sala ficou em completo silêncio. O coração de Marina parou. Após 18 meses de invisibilidade, alguém havia reconhecido seu nome. Mas Sterling, mesmo com sangue se acumulando em seu crânio, conseguiu um último escárnio. Mentirosa, ele respirou. Provavelmente pesquisou no Google algum nome de médico. Suas pupilas dilataram ainda mais. Sua respiração ficou irregular. 1 minuto, 30 segundos. Mas antes de continuarmos, me diga o que você está pensando até agora. Adoraria ler seu comentário. Marina encarou a forma deteriorada de Sterling, sua mente correndo através de cálculos que não tinham nada a ver com medicina e tudo a ver com sobrevivência. Se ela revelasse sua identidade agora, se o salvasse, a notícia se espalharia. O conselho médico a encontraria. Seus inimigos saberiam exatamente onde ela estava se escondendo. Mas assistir um ser humano morrer quando ela poderia prevenir isso ia contra tudo em que ela sempre acreditou. 1 minuto, ela anunciou para a sala, sua voz cortando pânico como um bisturi. Os olhos de Sterling reviraram. Seu corpo começou a convulsionar mais violentamente. Senhor Tanaka, Marina disse sem desviar o olhar de seu paciente. O que exatamente sua pesquisa lhe disse sobre a doutora Marina Shen? Os dedos do investidor voaram pela tela de seu telefone. Graduou-se em primeiro lugar de sua turma na Escola de Medicina de Stanford. Chefe de residentes em Johns Hopkins aos 28 anos. Publicou 47 artigos revisados por pares sobre neurocirurgia minimamente invasiva. A chefe de departamento mais jovem na história do Hospital Geral Metropolitano. Ele pausou, lendo mais. Acusada de falsificar dados de pesquisa há 18 meses. Licença médica suspensa aguardando investigação. Desapareceu da vista pública após as acusações serem apresentadas. Marina o incentivou, começando a afrouxar a gravata de Sterling com movimentos rápidos e profissionais. A voz de Tanaka caiu para um sussurro. De acordo com isso, a investigação foi reaberta há 3 meses. Novas evidências sugerem que os dados foram plantados pelo Dr. Robert Harrison, seu ex-colega, que agora enfrenta acusações de fraude. Os outros investidores se inclinaram mais perto. Um deles começou a gravar com seu telefone. A respiração de Sterling ficou mais laboriosa. Espuma apareceu no canto de sua boca. 45 segundos, disse Marina. Ela olhou diretamente para a câmera do telefone. Vou realizar uma liberação de pressão craniana de emergência usando suprimentos de escritório. Isso não é algo que alguém sem treinamento cirúrgico extenso deva tentar. Ela se virou para o armário de suprimentos no canto da sala de conferências. Suas mãos se moveram com eficiência praticada, reunindo itens. Um abridor de cartas da mesa de Sterling, álcool em gel, clipes de papel, elásticos de uma gaveta da mesa. O que você está fazendo? Perguntou um dos investidores, horrorizado. Improvisando instrumentos cirúrgicos. Marina respondeu, usando álcool em gel para esterilizar o abridor de cartas. Sterling tem um aneurisma cerebral rompido, causando hemorragia intracraniana. A pressão em seu crânio está atingindo níveis fatais. Preciso criar um pequeno orifício para aliviar essa pressão imediatamente. Você não pode estar falando sério, sussurrou um funcionário que havia entrado na sala.
Você vai operá-lo com suprimentos de escritório? As mãos de Marina não tremeram enquanto ela posicionava o abridor de cartas esterilizado. Anos realizando cirurgias em zonas de guerra e situações de emergência a haviam ensinado a se adaptar. Senhor Sterling, ela disse firmemente, vou salvar sua vida agora. Você pode me demitir depois se quiser. Mas Sterling não podia mais responder. Seus olhos haviam revirado completamente. Marina trabalhou com precisão mecânica, seus movimentos tão confiantes e controlados que até os funcionários céticos começaram a acreditar. Ela criou uma pequena incisão atrás da orelha de Sterling usando técnicas que seriam impossíveis sem anos de treinamento especializado. Como você sabe exatamente onde? Um investidor começou a perguntar. Piterium, Marina disse sem olhar para cima. A parte mais fina do osso temporal. Ponto de acesso padrão para craniotomia de emergência. Já fiz este procedimento 312 vezes. A especificidade daquele número pairou no ar como prova. Sangue escuro começou a vazar da pequena incisão. As convulsões de Sterling diminuíram imediatamente. Sua respiração, embora ainda laboriosa, tornou-se mais regular. A pressão está sendo liberada, Marina murmurou, monitorando seu pulso com 2 dedos em sua artéria carótida. Taxa de pulso caindo de 140 para 110, 105, 98. Um dos investidores estava digitando freneticamente em seu laptop. Ele leu em voz alta. Realizou cirurgia de emergência na filha do embaixador Williams durante a crise de Singapura de 2019. Usou instrumentos improvisados quando o hospital perdeu energia durante um tufão. Salvou 3 vidas naquela noite. As mãos de Marina pararam apenas por um momento. Doutora Chen, ele continuou lendo. Era conhecida por sua capacidade de realizar procedimentos complexos com equipamento mínimo. Ensinou cirurgia de campo para médicos militares. Cirurgia voluntária em zonas de desastre. Isso é impossível, sussurrou um diretor de marketing que acabara de chegar. Ela é nossa faxineira. Ela tem limpado nossos banheiros por 6 meses. Mas agora todos estavam olhando para as mãos de Marina. Mãos que se moviam com a confiança de alguém que havia passado anos dentro de crânios humanos. Mãos que sabiam exatamente quanta pressão aplicar. Exatamente onde fazer incisões. Exatamente como ler os sinais sutis de trauma cerebral. Os olhos de Sterling se abriram, confusos, desorientados, mais vivo. Senhor Sterling, Marina disse suavemente. Você vai ficar bem. A pressão em seu cérebro foi aliviada. Você precisará de cirurgia nas próximas 2 horas, mas a crise imediata passou. Ele tentou falar, mas só conseguiu um sussurro fraco. Como? Como você? Por quê? Disse Marina, começando a embalar o kit médico improvisado que havia criado. Às vezes a pessoa mais qualificada na sala é aquela que você menos espera. Tanaka ainda estava lendo de Chen, ele disse lentamente. De acordo com este artigo de notícias do mês passado, as acusações contra você foram completamente fabricadas. O Dr. Harrison confessou ter plantado dados de pesquisa falsos em seu laboratório. Você foi oficialmente exonerada pelo conselho médico. Marina congelou. O pano de limpeza escorregou de suas mãos. O que você disse? É inocente, Tanaka repetiu. Tem sido por 3 meses. O conselho médico tem tentado contatá-la para restaurar sua licença e oferecer um pedido formal de desculpas. A sala girou ao redor de Marina. 18 meses se escondendo. 18 meses esfregando pisos e esvaziando lixeiras, enquanto sua mente brilhante apodrecia. 18 meses acreditando que havia perdido tudo para sempre. E ela havia estado livre por 3 meses sem saber. Sterling lutou para se sentar, seu rosto pálido, mas seus olhos agora focados em Marina, com uma expressão que ela nunca havia visto dele antes. Completa perplexidade misturada com algo que poderia ter sido respeito. Você, ele conseguiu dizer, você realmente é médica? Eu realmente sou.
Marina respondeu calmamente. Os paramédicos irromperam pelas portas da sala de conferências exatamente naquele momento, empurrando uma maca e gritando terminologia médica. Quando viram Sterling consciente e estável, pararam abruptamente. Quem forneceu o tratamento inicial? Exigiu o paramédico principal, examinando o local da craniotomia improvisada de Sterling. Esta é neurocirurgia de emergência de livre texto. Todos os olhos na sala se voltaram para Marina, ainda ajoelhada ao lado da cadeira de Sterling em seu uniforme cinza de limpeza, suas mãos manchadas com o sangue dele. Isso é impossível, disse o paramédico, olhando entre Marina e a intervenção médica de nível profissional. Senhora, você é médica? Antes que Marina pudesse responder, Sterling agarrou seu pulso com força surpreendente. Ela é, ele disse, sua voz rouca, mas clara. Ela é a doutora Marina Chen. E eu? Seu aperto apertou em seu pulso enquanto a magnitude total do que havia acontecido começava a afundar. Eu quase morri em vez de deixá-la me salvar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 23 funcionários, 3 investidores, 4 paramédicos e um CEO bilionário, todos olharam para a mulher que havia sido invisível para eles por 6 meses. Marina gentilmente libertou seu pulso do aperto de Sterling e se levantou. Pela primeira vez em 18 meses, ela olhou diretamente nos olhos do homem que havia tornado sua vida miserável, não com o olhar baixo de uma serviçal, mas com a confiança firme de alguém que havia acabado de enganar a morte. Senhor, Sterling, ela disse calmamente, acho que precisamos ter um tipo muito diferente de conversa. Mas enquanto os paramédicos se preparavam para transportar Sterling para o hospital, Marina notou algo que fez seu sangue gelar. Um dos funcionários no fundo da multidão estava filmando tudo em seu telefone, e ela podia ver que ele estava transmitindo ao vivo para as redes sociais. Seu segredo estava prestes a se tornar muito público, muito rapidamente, e ela não tinha ideia de quem mais poderia estar assistindo. O pesadelo do qual ela estava se escondendo estava prestes a encontrá-la. Sterling viu sua expressão mudar e seguiu seu olhar até a câmera do telefone. Mesmo em seu estado enfraquecido, ele entendeu imediatamente. Desligue isso, ele ordenou fracamente. Agora. Mas era tarde demais. Os sons de notificação de vários telefones lhes disseram que o vídeo já estava se espalhando pela internet. A doutora Marina Chen havia acabado de salvar a vida de um homem na frente de câmeras que transmitiriam sua localização para qualquer um que a procurasse, incluindo as pessoas que haviam tentado destruir sua carreira em primeiro lugar. Antes de vermos o que acontece a seguir, me diga, você arriscaria tudo para salvar alguém que te tratou terrivelmente? O corredor do hospital zumbia com uma energia que Marina não sentia há 18 meses. Equipes de notícias se aglomeravam ao redor da entrada principal. As redes sociais haviam explodido com o vídeo de uma faxineira realizando cirurgia cerebral com suprimentos de escritório. Hashtag médica faxineira estava em tendência mundial. Marina sentou-se na cadeira de visitante ao lado da cama hospitalar de Sterling, ainda vestindo seu uniforme cinza de limpeza. A ironia não passou despercebida para ela. Ela estava no mesmo hospital onde uma vez havia sido chefe de neurocirurgia, agora visitando como convidada de um ex-funcionário. Doutora Chen? Uma voz familiar a fez se virar. A doutora Sarah Williams, sua ex-colega, estava na porta com lágrimas nos olhos. Sarah! A voz de Marina falhou. O que você está fazendo aqui? Eu vi o vídeo. Todo mundo viu o vídeo. Sarah correu para a frente e a abraçou apertado. Marina, estamos procurando por você há meses. Quando o conselho médico limpou seu nome, quando Harrison confessou, tentamos de tudo para encontrá-la. Eu estava me escondendo, Marina admitiu. Pensei que minha carreira havia acabado para sempre.
Harrison destruiu as carreiras de 4 médicos com seus esquemas, Sarah explicou, puxando uma cadeira. Ele plantou dados falsos em projetos de pesquisa para eliminar a competição para posições de chefe de departamento. Mas seu assistente finalmente se apresentou com evidências. Tudo foi exposto. Sterling se mexeu em sua cama, sua cabeça envolta em bandagens brancas imaculadas. A cirurgia havia sido bem-sucedida. Cirurgiões habilidosos haviam completado o que Marina havia começado com suprimentos de escritório. Então ela realmente é médica? Ele disse fracamente. Sua voz completamente diferente do tom comandante que todos conheciam. Todo esse tempo. Senhor Sterling, disse Marina, virando-se para ele, eu lhe devo uma explicação. Não, ele interrompeu, lutando para se sentar ligeiramente. Eu lhe devo um pedido de desculpas. E uma dívida que nunca poderei pagar. Seus olhos, não mais cheios de arrogância, encontraram os dela diretamente. 18 meses atrás, quando aquele escândalo estourou, eu me lembro de ter lido sobre isso. Lembro-me de pensar que se as acusações fossem verdadeiras, você merecia o que aconteceu com você. Nunca questionei se o sistema poderia estar errado. Marina permaneceu em silêncio, deixando-o continuar. E então, a voz de Sterling rachou. Por 6 meses, eu observei você limpar meu escritório. Vi você trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa no prédio. Vi você tratar todos com respeito, mesmo quando... Ele pausou, vergonha tomando suas feições. Mesmo quando eu te tratei como lixo. Sr. Sterling, deixe-me terminar, ele disse firmemente. Ontem, eu a humilhei na frente de toda a equipe executiva porque você acidentalmente usou o limpador de piso errado. Eu a chamei de incompetente e ameacei cortar seu salário. O peso daqueles momentos pairou entre eles. E hoje, ele continuou. Você salvou minha vida. Você literalmente me trouxe de volta da morte, usando um abridor de cartas e clipes de papel. A doutora Williams olhou entre eles, começando a entender o escopo completo do que havia acontecido. Sabe qual é a pior parte? Sterling perguntou, sua voz mal audível. Se nossos papéis tivessem sido invertidos, se você estivesse morrendo e eu fosse o único que poderia ajudar, a arrogância havia desaparecido, substituída por algo que ela nunca havia visto nele antes. Humildade genuína. Mas você fez, ele disse. Mesmo depois de tudo, você me salvou. A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip constante do equipamento médico. Sr. Sterling, Marina disse finalmente. Eu não o salvei porque você merecia. Eu o salvei porque toda a vida tem valor, independentemente de como essa pessoa trata os outros. É exatamente isso que faz de você uma pessoa melhor do que eu, ele respondeu. 3 batidas agudas os interromperam. Tanaka entrou, seguido por seus colegas investidores, todos carregando documentos formais. Sr. Sterling, Tanaka disse formalmente, tomamos nossa decisão sobre o investimento. O rosto de Sterling ficou tenso. Depois de tudo o que havia acontecido, o futuro de sua empresa ainda estava em jogo. Estamos preparados para investir 75 milhões de dólares, Tanaka continuou, mas temos condições. Digam, Sterling disse fracamente. A doutora Chen deve receber a oferta do cargo de diretora médica, com autoridade total sobre as iniciativas de saúde de sua empresa. Salário compatível com suas qualificações. Estamos pensando em 350 mil dólares anuais para começar. O queixo de Marina caiu. O quê? Tanaka sorriu. Passamos as últimas 2 horas pesquisando seu histórico real, doutora Chen. Suas inovações em neurocirurgia minimamente invasiva poderiam revolucionar a tecnologia médica. Nossa empresa é especializada em robótica de precisão. As aplicações são ilimitadas. Ele se virou de volta para Sterling. Além disso, sua empresa estabelecerá um fundo de 10 milhões de dólares para funcionários que sofreram discriminação no local de trabalho. E você pessoalmente passará por coaching executivo focado em liderança e humildade. Sterling olhou para Marina, depois para os investidores, depois de volta para Marina. Doutora Chen, ele disse lentamente, você consideraria ficar?
Não como faxineira, obviamente, como minha parceira na reconstrução desta empresa em algo do qual ambos possamos nos orgulhar. Marina se levantou, alisando seu uniforme de limpeza. Pela primeira vez em 18 meses, ela se sentiu como ela mesma novamente. Sterling, ela disse, eu tenho uma condição própria. Qualquer coisa. A equipe de limpeza recebe aumento de 40%, benefícios de saúde completos e opções de ações na empresa. Sterling realmente sorriu. Um sorriso real, não um sorriso predatório ao qual seus funcionários estavam acostumados. Feito, ele disse imediatamente. O que mais? É isso, Marina respondeu. Trate as pessoas com dignidade e todo o resto se segue. 6 meses depois, a Sterling Technologies tornou-se a primeira empresa de tecnologia a receber um prêmio humanitário da Associação Médica Internacional. Sua robótica cirúrgica inovadora, desenvolvida através da parceria entre a arrogância de um ex-CEO e o brilhantismo de uma ex-faxineira, havia revolucionado o atendimento médico de emergência em todo o mundo. Marina estava no pódio da reunião anual da empresa, não mais vestindo o uniforme cinza de limpeza. Em vez disso, ela usava um jaleco branco sobre um elegante traje de negócios, um símbolo tanto de sua expertise médica quanto de seu novo papel como diretora médica. Este ano, ela anunciou ao auditório lotado: nossos protocolos cirúrgicos de emergência salvaram 2.847 vidas globalmente. Nossos kits de cirurgia de campo, projetados para uso com instrumentos improvisados, agora são equipamento padrão em zonas de desastre em todo o mundo. O aplauso foi estrondoso. Na primeira fila, Sterling, recuperado mas mudado para sempre, liderou a ovação de pé. Mas o que Marina mais valorizava não era o reconhecimento ou a carreira restaurada. Era a carta que havia recebido naquela manhã de Helena Rodrigues, uma das funcionárias da limpeza que havia testemunhado tudo naquele dia. Doutora Chen, dizia a carta, por sua causa, minha filha acredita que pode ser qualquer coisa que queira ser, independentemente de com qual trabalho ela comece. Obrigada por mostrar a ela que invisível não significa sem valor. Naquela noite, enquanto Marina caminhava pelos mesmos corredores que uma vez havia limpado, os funcionários acenavam respeitosamente. Os investidores haviam retornado várias vezes, não apenas para reuniões de negócios, mas para consultá-la sobre empreendimentos de tecnologia médica no valor de centenas de milhões. Ela parou do lado de fora da sala de conferências, onde tudo havia mudado. A janela que ela uma vez havia limpado do lado de fora agora exibia uma pequena placa. Em memória do momento em que aprendemos que competência não tem uniforme, dignidade não tem etiqueta de preço, e segundas chances podem salvar mais do que apenas vidas. Sterling se aproximou por trás, caminhando lenta mas firmemente. Algum arrependimento? Ele perguntou calmamente. Marina considerou a pergunta cuidadosamente. 18 meses de humilhação. 6 meses esfregando pisos enquanto seu conhecimento médico acumulava poeira. O medo, a incerteza, as noites em que considerou desistir completamente. Não, ela disse finalmente. Cada experiência me ensinou algo que eu precisava saber. Até a sua. A minha? Você me ensinou que as pessoas podem mudar, disse Marina, virando-se para encará-lo. Que às vezes as piores circunstâncias criam as melhores oportunidades. Que o orgulho pode nos cegar para nosso próprio potencial de crescimento. Sterling acenou lentamente. E você me ensinou que a pessoa que eu pensava estar abaixo de mim era, na verdade, a pessoa que poderia salvar minha vida. Eles ficaram juntos em silêncio confortável, observando as equipes de limpeza do turno noturno trabalharem com a mesma dignidade que Marina uma vez havia trazido para o trabalho. Mas agora, esses funcionários tinham seguro-saúde, salários justos e opções de ações. Mais importante, eles tinham respeito. Sabe o que é engraçado? Sterling disse eventualmente. O quê?
Eu costumava pensar que poder significava fazer as pessoas terem medo de mim. Agora percebo que o verdadeiro poder é fazer as pessoas ficarem felizes em trabalhar com você. Marina sorriu. Isso não é poder, Sr. Sterling. Isso é liderança. Então acho que finalmente estou aprendendo a ser um líder. Ele respondeu. Através das janelas da sala de conferências, eles podiam ver as luzes da cidade cintilando abaixo. Em algum lugar naquele labirinto de prédios, outras mentes brilhantes provavelmente estavam invisíveis, subestimadas, negligenciadas. Outras parcerias potenciais esperando para serem descobertas. Dra. Chen, tenho uma proposta para você. Outra? Ela riu. E se criássemos um programa para identificar pessoas talentosas em posições não convencionais? Faxineiros com diplomas de engenharia, seguranças com MBAs, trabalhadores de restaurante com formação científica. Os olhos de Marina se iluminaram. Uma iniciativa de segunda chance. Exatamente. Financiar seu retorno às suas carreiras. Oferecer-lhes posições aqui. Investir em seu potencial, em vez de julgá-los por suas circunstâncias atuais. Sabe, Marina disse pensativamente, isso poderia mudar tudo. Já mudou. Sterling respondeu, olhando para ela com admiração genuína. Você mudou tudo no momento em que decidiu salvar alguém que não merecia. Enquanto caminhavam em direção ao elevador juntos, o ex-CEO e a ex-faxineira, agora parceiros na reformulação de como o mundo trata talentos invisíveis, Marina sentiu algo que não havia experimentado em 18 meses. Esperança. As portas do elevador se abriram, revelando seu reflexo no aço polido. Mas em vez de ver uma mulher derrotada em um uniforme de limpeza, ela viu o que sempre havia sido. Doutora Marina Chen, neurocirurgiã, inovadora e prova de que o brilhantismo pode sobreviver em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais improváveis. Se esta história tocou seu coração, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Compartilhe sua própria história de superar julgamentos nos comentários abaixo. Às vezes, a pessoa mais poderosa na sala é aquela que todos subestimam. E lembre-se, trate todos com dignidade. Você nunca